Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Estado de São Paulo deve elaborar, no prazo de 60 dias após a realização de um diagnóstico inicial, um protocolo para orientar a atuação da Polícia Militar em manifestações públicas. O documento deve estabelecer diretrizes para o uso proporcional da força, incluindo a proibição do uso de armas de fogo fora das hipóteses previstas em lei, e será submetido à aprovação e fiscalização do juízo da execução. O caso teve origem em uma ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública de São Paulo, que apontou a ocorrência de abusos durante manifestações, como detenções indevidas, uso excessivo da força, disparos de balas de borracha e utilização de bombas de efeito moral sem justificativa. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia entendido que o Judiciário não deveria interferir nas políticas de segurança pública do Poder Executivo. A Defensoria recorreu ao STJ. O relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, afirmou que a medida não pretende impedir a atuação da Polícia Militar, mas estabelecer parâmetros para que sua atuação ocorra de forma proporcional e progressiva. Segundo o ministro, a decisão também não representa autorização para o exercício ilimitado do direito de manifestação, mas busca adequar os protocolos policiais à proteção dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Para a primeira turma, a ausência de regras atualizadas e de mecanismos de controle favorece a ocorrência de abusos e dificulta a responsabilização por condutas irregulares. Assim, o colegiado concluiu que a intervenção judicial é legítima diante da omissão do Estado, determinando a elaboração de um protocolo que assegure maior transparência, segurança jurídica e equilíbrio entre a preservação da ordem pública e o direito de manifestação. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que a recusa indevida de cobertura de plano de saúde não gera por si só dano moral presumido. O colegiado estabeleceu que, para haver indenização, é necessária a comprovação de circunstâncias que demonstrem efetiva lesão aos direitos da personalidade, ultrapassando o mero aborrecimento. A análise deve considerar os efeitos concretos da negativa sobre o estado emocional do beneficiário. O entendimento foi firmado em julgamento do tema 1365 sob o rito dos recursos repetitivos. Com a fixação da tese, a orientação passa a ser obrigatória para todos os tribunais do país na análise de casos semelhantes. Agora, os processos que estavam suspensos à espera do precedente podem voltar a tramitar. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou que a jurisprudência da Corte vem restringindo as hipóteses de dano moral presumido. Segundo ele, a negativa de cobertura, embora possa contrariar o direito à saúde, não implica automaticamente dano moral indenizável. O ministro ressaltou que é preciso avaliar fatores como dúvidas na interpretação contratual, mudanças regulatórias e oscilações jurisprudenciais. De acordo com o relator, situações mais graves continuam aptas a gerar indenização. Entre elas estão a recusa em casos de urgência ou emergência, o cancelamento indevido do plano e a negativa de procedimento claramente previsto em contrato. Ele também apontou que a comprovação de sofrimento relevante ou risco à vida pode justificar a reparação. Por fim, o ministro concluiu que a falta de elementos adicionais que evidenciem abalo significativo impede o reconhecimento automático do dano moral, cabendo ao julgador examinar as particularidades de cada caso. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir sob o rito dos recursos repetitivos se é cabível o chamamento ao processo dos litisconsortes no cumprimento individual de sentença coletiva que tenha estabelecido condenação solidária dos réus, bem como os reflexos dessa medida sobre a competência da Justiça Estadual. A controvérsia foi cadastrada como tema 1449 e tem como objetivo uniformizar a interpretação da legislação processual sobre a matéria. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, destacou que a controvérsia envolve questões relacionadas à fase de execução das sentenças coletivas. Segundo a magistrada, o julgamento busca esclarecer se, no cumprimento individual da sentença, o devedor poderá exigir o chamamento ao processo dos demais litisconsortes condenados solidariamente, tema que tem gerado divergências nos tribunais. A ministra ressaltou ainda que a discussão não se confunde com o tema 1290 do Supremo Tribunal Federal,
que trata dos índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural, nem com o tema repetitivo 315 do próprio STJ, que definiu a possibilidade de o autor escolher apenas um dos devedores solidários na fase de conhecimento. O julgamento atual limitará a análise à dinâmica processual da fase executiva. O colegiado determinou a suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial que discutam a mesma matéria nos tribunais de segunda instância e no STJ. A definição do tema pelo rito dos recursos repetitivos busca assegurar maior segurança jurídica, uniformidade na aplicação da legislação e maior celeridade na resolução de processos semelhantes em todo o país. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.